Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel, e essa programação acontece toda quarta-feira às 20 horas, e é aqui uma transmissão através da nossa Casa Espírita na cidade de Santos, estado de São Paulo, CEL. Então, só se inscrever lá na nossa página do YouTube, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Fraternidade e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador das lições da doutrina, do Evangelho do Cristo, e se inscreva nesses canais parceiros para também receber toda a programação diária desses nossos amigos. Boa noite aos meus companheiros aqui de tela, recebendo mais uma vez aqui com a gente, André, lá da Inglaterra. Boa noite, seja muito bem-vindo, André. Está com o microfone desligado, André. Esse microfone sempre pega a gente, né? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, né, primeiramente, por estar aqui, essa oportunidade de falar com vocês, esse grupo tão maravilhoso. Boa noite para todos aqui da tela, Lili, a Silvia, a Carmen e o Vinícius, claro, e a todos que nos assistem aí, que vão nos assistir agora e depois. É sempre uma alegria, coração muito cheio de paz e de amor participar desse grupo e ter a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, esse consolador que nos enche o coração de esperança. Com certeza. Boa noite, Silvia. Depois de 2 semanas, seja muito bem-vinda aqui de volta. Boa noite, Vini, André. E está longe, mas está pertinho de nós. A minha Lilia, todos estão nos assistindo. Precisei faltar 2 semanas, desculpa. Mas estamos de volta e com muita alegria para a gente falar da doutrina do Cristo, né? E hoje um tema tão importante na nossa vida é a tolerância, né? Muito feliz de estar de volta. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, meninas. Boa noite, André. Bem-vindo de volta. Silvia também, bem-vinda de volta, depois de um recesso, né? De uma folga. E muito feliz de estar aqui mais uma vez, que a gente tem uma noite muito gostosa, muito harmoniosa, bastante estudo, bastante reflexão. Seja uma noite muito feliz, muito abençoada. Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, André, mais uma vez. A internet é tão bom, né? A gente está junto, ele está aqui no Brasil com a gente ao mesmo tempo. É muito maravilhoso isso. As meninas Liliana, Silvia e a todos os internautas que vão estar com a gente, que nós possamos, com esse nosso bate-papo, com essa reflexão, poder ajudar a cada um que for necessário, na medida do possível, e que seja uma noite tranquila e harmoniosa e de paz, serena. Vinícius. Com certeza. Boa noite também a quem já deixou seu registro aqui no chat, Roberto Pereira, Lourdes Victor, Cida Sena, Patrícia Toni, Miriam Teixeira, Letícia de Castro, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, pediria para a Lili fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Pode ser, Vini. Então vamos lá, gente, fechando os olhos, acalmando o coração, serenando os pensamentos. Que ingratidão por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de a gente se reunir para estudar o Evangelho dos ensinamentos de Jesus, dessa vez através das mensagens de Emmanuel, que a gente conversa aqui, que a gente reflete aqui, possam tocar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos trazendo paz, nos trazendo conforto, alívio para as nossas dores, para as nossas angústias, que todos sejam igualmente abençoados, que a misericórdia de Deus alcance a todos, que o amor infinito de Jesus envolva a todos nós, que nós possamos fazer reflexões bastante
agradáveis, bastante profundas, para que a gente possa ir fortalecendo a nossa fé, a nossa crença. Que os nossos amigos que não estão aqui nesse momento sejam igualmente alcançados por todas essas bênçãos, por todo esse auxílio da espiritualidade que se faz presente aqui conosco. E um pensamento, um pedido a Deus, na sua infinita misericórdia, pela paz mundial, para que todos os povos do planeta encontrem união, encontrem respeito mútuo, que a gente possa, a cada dia, viver num mundo melhor, mais fraterno, mais feliz, e que todas essas bênçãos alcancem principalmente as pessoas que se sentem mais feridas, mais machucadas, mais sofridas, que todos eles encontrem auxílio e amparo para as suas dificuldades. Agradeço imensamente a Jesus por tudo que ensinou e aos nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham, orientando, instruindo e intuindo para que a gente tenha um estudo bastante proveitoso. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje a nossa lição da noite é a 25, intitulada Tolerância. E vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é a nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é esperar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam, de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo.
oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. Então vamos lá. Hoje, Emmanuel vem tratar de um tema que está, de uma certa forma, muito atual, muito em voga, que é a tolerância, ou a falta dela, não é? Atualmente vivemos uma, digamos assim, uma onda de intolerância no sentido de que as pessoas muitas vezes não estão suportando umas às outras, suportando ideias diversas, suportando posicionamentos diversos, com, digamos assim, condutas diversas, porque a gente, muitas vezes, dentro do nosso orgulho, a gente quer fazer impor o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa vontade. Naturalmente, gera-se a intolerância, consequentemente, muitas vezes, a violência, não entendendo a violência apenas como física, mas a violência também verbal, a violência psicológica, dentre todas essas suas ramificações. E essa tolerância, Allan Kardec vai tratar de uma certa forma lá no capítulo 9 de Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Os brandos e os pacíficos, justamente aqueles que são os tolerantes. Diz lá em São Mateus, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Também está em Mateus, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, trago apenas um apontamento de Kardec, onde ele diz o seguinte, lá no item 4. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. E um pouquinho mais adiante ele vai comentar que toda palavra ofensiva, e por nossa vez poderíamos dizer todo pensamento ofensivo, toda conduta ofensiva, enfim, conforme pontua Kardec, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular, essa lei, as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E a tolerância está dentro desse processo de caridade. Caridade, fazer tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Tolerante, ser tolerante com o próximo. Assim como eu gostaria que o outro também fosse tolerante para com as minhas imperfeições, o meu jeito de pensar, a minha forma de ser, de ver, de enxergar a vida. E tolerância não é a mesma coisa que paciência. A gente vai ver um pouquinho mais. A tolerância, ela desenvolve a paciência. São muito semelhantes, mas existe ali uma linha tênue que separa os dois. Uma coisa é a gente tolerar, suportar. A outra é a gente ter a sabedoria, a paciência de esperar alguma coisa, suportar uma situação. Para começar, então, os nossos comentários, André, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua. Fique à vontade. Pois é, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, estudar, né? É muito bom, é uma sensação muito boa. O grupo transmite uma sensação de família, de amor, né? De carinho. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Bem, eu só queria perguntar se não tem um tema fácil. Tolerância. Vocês me colocaram tolerância, eu falei, poxa vida, não tem um facinho, não? Posso escolher e tal? Brincadeira, né? Mas é isso que o Vini acabou de falar e é importante que a gente faça uma reflexão, né? A tolerância, ela é uma qualidade, né, que muitos de nós não têm. Esse que vos fala sente muita falta de ser tolerante, principalmente comigo mesmo. Tolerância, ela pede, né? Ela demanda que haja um futuro, né? Que haja uma esperança, que haja fé, que haja profundidade. Ninguém consegue ser tolerante se não souber ou se não tiver à frente de seus olhos um horizonte. É muito legal falar sobre isso, porque como a tolerância ela vem
ela deve ser completada com outras virtudes, né? Como o Vinícius acabou de falar, de paciência, o perdão, a indulgência. Então, a tolerância é um conjunto completo de coisas que precisa ser colocadas, né? Precisam ser conectadas para que ela apareça de fato, para que ela exista de fato, né? É preciso saber entender a vida das outras pessoas, e nesse meio a gente pode colocar também a empatia, né? Calçar os sapatos dos outros para saber o que os outros passam e também nos entender por dentro. Então, é muito complexo, e é por isso que eu brinquei que é um tema bastante difícil, porque ele está ligado muito também ao equilíbrio da pessoa que tolera e a pessoa que é tolerada. Muitas das vezes, nos ensinos de Emmanuel, né, e com certeza quando Emmanuel transmite um ensinamento, ele se coloca na posição de ser tolerante, né? Mas, como nós sabemos, muitas das vezes, né, ou eu diria a maioria das vezes, nós, como ainda somos espíritos ainda bem embrutecidos, nós somos aqueles dos quais a gente precisa ser tolerado, né? É muito legal quando a gente vai fala sobre perdão e a gente acha que nós temos que nós temos que perdoar. Quando a gente fala sobre tolerância, fala nós que temos que tolerar. E a gente sempre esquece que muitas das vezes a gente que está sendo tolerado, né? A gente que está sendo perdoado o tempo todo, a gente que está sendo recebendo a indulgência. E é muito importante para nós entender que na posição em que nos encontramos, né, de espíritos ainda distantes, muito distantes da perfeição, nós temos que ser aquela pessoa que saiba receber a caridade. O que a gente vê no dia a dia, a gente está sempre se colocando, e mais uma vez eu lembro o Vinícius que ele falou no início, que o tema é bem atual. Parece que falta tolerância para todo mundo, ninguém quer tolerar nada, ou ninguém tolera nenhum comentário sequer nas redes sociais, né? Hoje em dia, praticamente, a gente vive de rede social. E a gente não tolera o colega que gosta de publicar piadas, ou o colega que gosta de colocar textos bíblicos, ou a mesma opinião dele na rede social, e a gente despenca com um montão de críticas e falta de respeito com aquela criatura. Bem, mas para que a gente seja tolerante, né, para que a gente, e o Emmanuel fala sobre isso, a gente precisa ir com profundidade. A gente precisa entender que a vida no planeta Terra hoje, onde vivemos, ela é muito mais complexa do que a gente pode entender. A vida de relação entre as pessoas, ela é conectada com milhares, ou diria centenas ou milhares de fios, digamos assim, que nos faz se conectar umas com as outras pessoas por motivos de progresso, né? A gente se liga às outras pessoas porque a gente precisa crescer, precisa progredir num ponto qualquer. Ninguém está conectado com o outro à toa, ao acaso, né? Como diz o próprio Chico, ninguém erra de endereço. Todo mundo nasce no ponto onde tem que nascer. E isso nos faz refletir nesse momento, principalmente nós como espíritos, que acreditamos na pluralidade das existências e na pré-existência da alma, né? Antes dessa encarnação, muitos e muitos anos atrás, muitas encarnações já passamos, a gente precisa entender que a posição em que a gente se encontra é uma posição ideal, né, para o nosso melhoramento moral, psíquico, material, inclusive, e que a gente precisa entender que muitas das adversidades pelo que passamos, ela tem essa conotação, né? Ela está ligada ao nosso progresso. E a tolerância também aí aparece mais uma vez, porque a gente precisa entender que esse processo a gente precisa de paciência, a gente precisa de entender que é um processo lento e gradual, como ele fala sobre o rio, né? Ele dá exemplo da semente, que
precisa germinar para crescer a árvore, leva tempo para dar fruto e produzir mais sementes e produzir alimento. O rio também, por sua forma, corre do regato, cai das chuvas e corre para o mar, que é a imensidão de água. Então, a nossa vida, né, o nosso processo evolutivo também se dá dessa forma, devagar, com bastante, digamos assim, fases, pequenas fases que a gente precisa passar e tolerar. Então, para nós espíritas, para nós que acreditamos na reencarnação e no progresso incessante, é de suma importância que entendamos que a tolerância é exatamente isso, é entender que tudo que está à nossa volta, ela tem um motivo para ser, ela precisa, a gente precisa passar por ela, a gente precisa passar por aquele momento. E é muito também interessante, nesse curto espaço de tempo que a gente tem para falar aqui, a gente não pode deixar de lembrar que não podemos confundir a tolerância com leniência, né? A leniência é deixar acontecer, né? Deixar que as coisas vão, deixa a vida levar, a vida leva eu, né? Não é isso, né? A tolerância não é deixar as coisas acontecerem ou deixar o mal acontecer sem que a gente tome nenhuma atitude ou que a gente se entreponha entre o mal e a pessoa que comete a maldade, né? Então, e lá no Evangelho, a gente foi lá dar uma olhada, e Kardec pergunta se nós, não sendo nenhum de nós perfeito, poderíamos apontar a imperfeição de outrem? E aí os espíritos dizem, depende muito da intenção pelo qual, como você aborda, né, a imperfeição alheia, né? É muito importante porque nesse momento em que a gente percebe ou que chega num ponto onde não há mais condição de tolerar ou de aceitar a posição ou a atitude alheia, é de suma importância saber como lidar com isso, né? Como proceder a partir daí. E aí, Kardec, os espíritos, na verdade, nos dão uma receita de como proceder nesses casos. Porque muitas das vezes pode-se, e isso acontece muitas das vezes, né? A gente confunde a tolerância com leniência. E daí a gente vê filhos que ficam sem educação, crianças que não recebem a disciplina necessária para o seu desenvolvimento moral e intelectual, homens, né, e mulheres e adultos que não têm disciplina, não sabem nem como proceder em caso de jogar um lixo, né, de jogar lixo na cesta, ou respeitar uma fila, respeitar um idoso, respeitar alguém que está doente, não tolerar, né? E aí a gente vê esse caminho pelo qual hoje a humanidade passa quando faltou, em algum momento de sua vida, né, ou de nossas vidas, alguém que nos disciplinasse e nos fizesse entender que todos nós temos um espaço e é preciso respeitar o espaço de cada um para que todos se tolerem, para que todos se entendam e todos possam crescer, cada um do seu jeito, cada um à sua forma, cada um no seu passo. Porque hoje em dia parece que todos, eu digo hoje em dia, né, a humanidade sempre foi assim, a gente tenta encaixotar todas as pessoas, né, colocar todos no mesmo molde e tenta fazer com que todos sejam iguais, quando na verdade nenhum de nós é igual em nada. A gente pode disfarçar ou tentar escamotear os nossos sentimentos, as nossas habilidades, e as nossas faltas de habilidade também, e para que a gente se encaixe numa sociedade que é pré-moldada. E aí, mais uma vez, a gente fala sobre a tolerância. Eu não tolero quem seja diferente de mim, quem não consegue aprender no meu ritmo, quem não consegue falar o que eu falo, quem não consegue entender ou aprender do jeito que eu aprendo, ou que professa a mesma religião que eu. Por que ele não vê o que eu vejo quando eu vou no meu templo religioso? Por que ele não vê
e não sente o que eu sinto quando eu estou orando ou fazendo uma pregação? Por que ele não se engaja comigo no meu trabalho de caridade? Então, esse tipo de coisa a gente precisa ir trabalhando, detalhes por detalhes, fio por fio, porque esse é o processo de desenvolvimento, de progresso. Aqui no planeta Terra é paulatino, é devagar, e é claro que numa progressão geométrica, a partir do momento que a gente consegue desenvolver habilidades no sentido moral, intelectual, os outros progressos começam a ficar mais fáceis. O início, como num foguete, né, quando parte da Terra para a Lua, aquele jump inicial, né, aquele pulo inicial, ele é bem mais difícil, mas vai ficando mais fácil a partir do momento que se distancia da Terra. E assim, numa alegoria bruta, né, grotesca, assim somos nós. Quanto mais a gente se distancia do terra a terra, mais fácil fica de entender e mais rápido é o nosso progresso moral e intelectual. Então, a tolerância, ela é um conjunto de virtudes com os quais a gente tem que trabalhar e se dedicar o mais que a gente puder, o tempo todo. É isso. E André, gratidão pelos comentários. Silvia, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Vini. Eu vou pegar uma carona no final das orações do André, excelentes, quando ele traz para nós a questão da tolerância e do progresso, né? E a primeira frase, o Emmanuel coloca para nós: vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Quando a gente pensa em progresso, a gente pensa em evolução, em coisa rápida, né? Se mexer e modificar. E tolerância, às vezes, é uma palavra e dá ideia de ao contrário, de alma, de para pensar, de ficar tudo tranquilo. Mas a gente tem que entender essa tolerância é extremamente necessária. Porque se eu sou intolerante, eu sequer vou ter tempo de parar para pensar em alguma situação, em alguma ideia diferente da minha e pode me levar ao progresso. O grande problema nosso é não aceitar a ideia do outro, dizer, não, a minha está certa, ele está errado. E a gente não para pensar, a gente não para ouvir. E às vezes, nessa hora, sem perceber, nós estamos sendo intolerantes conosco. E isso o André também falou para nós, né? Do quanto é importante a gente ser tolerante conosco. Mas a gente é intolerante conosco mesmo. E na hora eu vou tolerar o outro, eu vou parar para pensar, e a pessoa pode não estar fazendo eu quero, mas ela tem seus motivos, eu posso relevar, eu posso ajudar, eu estou vendo o meu erro. Eu estou vendo aquilo, eu não gosto em mim. Então, a intolerância eu tenho com relação ao outro, na verdade, com relação a mim mesmo. Na hora eu estou reclamando do outro, na hora eu estou julgando o outro, eu estou vendo nele o espelho. A gente quantas vezes já falou desse espelho, né? O Emmanuel traz sempre a oportunidade de lembrar lá bem do comecinho do livro, de como a gente está se espelhando no outro. Né? A tolerância, ela é o alicerce do progresso das nossas relações de paz. E quando a gente fala em alicerce de paz, remete de imediato à figura do nosso Mestre Jesus. Não tem como, né? O Emmanuel traz para nós, no Fonte Viva, na mensagem 163, chamada Aprendamos com Jesus, orientações muito boas, comparações muito boas com relação à tolerância. Ele fala, inclusive, do nosso próprio organismo. O nosso organismo tolera os nossos desajustes. O nosso organismo tolera quando a gente sai da linha. Imagina eu saindo da linha na alimentação, por exemplo. Né? O Emmanuel traz isso aqui para nós. Né? Como é que vai ficar o meu estômago? Se ele não for tolerante, toda aquela coisa, um monte de coisa eu não devia comer. Mas aquele momento, para mim, nossa, foi importante. Eu iria comer aquilo, tá? Tudo bem, não vai fazer mal. Eu estou esquecendo. E o meu estômago vai ter que me tolerar. Eu estou esquecendo. E se eu fizer exercício além da conta, os meus músculos vão ter que tolerar esse esforço para não se arrebentar.
Então eu deixo de ser tolerante até comigo, quanto mais uns os outros. E a gente deveria exercitar a tolerância. A gente acaba exercitando, entre aspas, a intolerância. A gente acaba exercitando o julgamento. E a gente não sabe e não está aí para julgar. E na hora eu sou intolerante, eu estou julgando. O outro está fazendo errado. Mas quem sou eu para julgar? Eu não quero respeito o meu livre-arbítrio? Eu não quero que as pessoas sejam tolerantes com o meu livre-arbítrio? Eu tenho que fazer a mesma coisa, ao próximo como a ti mesmo. E aí começa a gente encontrar o fundamento dos nossos desajustes. Na prece inicial, a Lili falou sobre a guerra, sobre a necessidade da paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras entre os povos? De onde vêm as guerras entre irmãos? De onde vêm as guerras nossas ou nos o mesmo? De pequenos ou grandes pontos de intolerância. Basta a gente olhar a história recente da humanidade. Quantas guerras por intolerância religiosa? Mas por que isso? Porque eu não admito que o outro pense diferente. Porque eu me recuso a parar para pensar naquilo que o outro acredita. Eu não preciso concordar. E aí vem a questão da leniência. Eu não preciso concordar com o outro. Mas ele merece o meu respeito, ele tem o direito de ser ouvido e expor a sua opinião. Mas não, eu não quero. E aí a gente começa o problema religioso, o problema político, os valores morais. Hoje nós vivemos um momento muito delicado, socialmente falando. Tudo é intolerância, tudo é preconceito, tudo é rejeição. Será que a gente não está exagerando um pouco? Será que, na verdade, tudo é a nossa falta de raciocínio, a nossa falta de um sentido cristão? De ser tolerante, de amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, o meu irmão tem o direito de pensar o que ele é. Eu posso não concordar com ele, eu não tenho obrigação de concordar, mas de respeitar esse direito. Eu entendo isso como um dos princípios básicos da tolerância. Eu respeitar o direito do outro. Nosso Mestre Jesus é mais tolerância e ele tem com os nossos desajustes, mais tolerância ele tem com os nossos erros, com a nossa falta de bom ânimo, mais tolerância ele tem com os nossos deixa para lá, com a nossa inércia. Ele é o nosso grande exemplo. E a gente, às vezes, deixa de lado, acha que está certo, acha que não tem problema, acha que tudo vai se resolver. Se não for a hora, fica para outra vida. Não, mas não é assim. Isso a gente não deveria tolerar em nós. O deixar para lá, o perder as oportunidades de evolução, o perder as oportunidades de fazer o melhor. E lembrar que a tolerância, ela é uma porta de entrada para o bem. A tolerância e traz dentro dela a compreensão, a esperança, exercita a paciência. Né? Ela é uma porta de entrada do bem. E quando a gente está tolerando alguém e é um infrator, a gente precisa observar duas coisas. Uma, eu estou exercitando a caridade. Nessa situação de eu tolerar, de eu procurar, talvez compreender a pessoa, de eu procurar fazer um bem para ela, eu estou exercitando a caridade. Amai-vos uns aos outros, o nosso mestre dizendo. E, por outro lado, eu não posso julgar também o infrator, dizer que está errado e ser intolerante, porque eu estou correndo o risco de daqui a pouco estar fazendo a mesma coisa. A gente esquece isso. A gente esquece aquela historinha conhecida, na hora eu aponto o dedo para alguém, eu estou com 3 dedos virados para mim mesmo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse sentido, essa compreensão. A tolerância pode ser até, como diz a Joana de Ângeles, uma terapia de vida para nós. A gente se melhorar através do exercício desse não julgamento, desse não olhar o cisco no olho do outro, enquanto no nosso tem uma trave, no sentido da gente aproveitar todas as oportunidades para, de alguma forma, fazer o bem. Para, de alguma forma, a gente cumprir o preceito
do fazer ao próximo como a gente gostaria que ele fizesse. Porque a gente é e tenho tolerância. Eu quero e tenho tolerância comigo. Então, eu tenho que ter o meu irmão. Vini, obrigada. Ok, Silvia, gratidão pelos comentários. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite de novo. Pessoal do lado de lá da telinha, eu acho que eu nem dei boa noite, então, gente, desculpa. Estou dando boa noite agora. É bem interessante, e a gente tem falado isso algumas vezes, a sequência das mensagens de Emmanuel, né, nesse livro. E, claro que não é por acaso que a mensagem sobre tolerância vem depois da mensagem que fala sobre humildade. É bem interessante a sequência, muito lógica, né? Ele começa falando que a tolerância é a base do progresso, que as peças de uma engrenagem se suportam e cooperam umas com as outras para que um determinado processo aconteça. E quando a gente entende que a gente é apenas uma parte, né, dessa imensa e perfeita engrenagem, a gente também consegue alcançar que essa peça que somos nós, essa parte que somos nós, ela precisa estar ajustada no contexto, e que é o funcionamento de cada uma dessas peças, dessa engrenagem, que vai, o bom funcionamento, né, de cada uma das partes dessa engrenagem, que vai permitir que o processo de funcionamento da engrenagem como um todo produza os efeitos desejados, né? Ou seja, a gente é apenas uma pequena parte de um todo que em nenhum momento reveste qualquer das partes de maior ou menor relevância, mas onde todas as partes têm a sua importância. E isso acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Algo parecido acontece entre a gente. Todos somos importantes para o funcionamento perfeito da coletividade, mas como a gente não é máquina, a gente transita em faixas de evolução diferentes e a gente recebe do alto o auxílio que a gente precisa para funcionar bem. E a gente tem o dever de prover auxílio semelhante àqueles que eventualmente estão precisando funcionar, entre aspas, né, um pouquinho melhor. Isso faz com que a gente seja, ao mesmo tempo, auxílio e auxiliado, né, cooperadores entre nós, para que a gente possa alcançar um objetivo comum. Pretender que as pessoas pensem e ajam como a gente julgar que a gente é detentor da verdade, da sabedoria, do conhecimento, da retidão. E por conta desse sentimento que a gente eventualmente alimenta, a gente vai se tornando intolerante com tudo aquilo que, por não retratar as nossas convicções, acaba por incomodar e deixa a gente impaciente, né? Então, todas as vezes que a gente impõe ideias, conceitos e percepções pessoais, a gente está sendo intolerante, porque a gente está pretendendo que o outro enxergue as coisas pela nossa lente. E a nossa lente, ela é resultado das nossas experiências, das experiências que a gente viveu e que são diferentes para cada um de nós. Então, claro que a gente vai ter algumas pessoas que têm mais afinidade com os conceitos, as ideias, as percepções que a gente tem, mas, assim, é muita diversidade de circunstâncias construindo um ser
para a gente pretender que as pessoas pensem igual. E assim, gente, viva a diversidade, né? Porque quanta coisa, como a gente cresce, né? Quando a gente vê coisas diferentes daquelas que a gente está vendo. Então, não tem por que a gente se incomodar com a diferença, se incomodar com a divergência. Né? As divergências de opinião, elas sempre existem, sempre vão existir, e refletir sobre elas é saudável, é enriquecedor, a gente amplia os horizontes, a gente cresce intelectualmente, emocionalmente. Mas decretar que a forma como a gente pensa, ou como a gente age, ou como a gente sente, é inequívoca, ou imutável, ou inapelável, é, no mínimo, fruto de muita vaidade, de muito orgulho, né? Fato é que a gente sempre vai encontrar irmãos que estão acima, abaixo e na mesma faixa de evolução que nós. Embora todos nós aqui estejamos em processos de aprendizado similares, aqui na Terra, eu quero dizer, né? Quando um irmão está numa faixa evolutiva superior, encarnado ou não encarnado, ele oferece auxílio, ele oferece conselho, ele oferece orientação, ele oferece inspiração, ele oferece, até mais do que isso, oferece exemplos, né? Porque exemplo arrasta. Aqueles que estão numa faixa de evolução parecida com a que a gente está, a gente cria uma relação meio de cooperação mesmo. Está tudo mais ou menos ali parecido. E tem aqueles que são mais simples, né? E esses, eles devem merecer a nossa ajuda, assim como nós recebemos a ajuda daqueles que já se adiantaram e para os quais a gente também parece ser simples, ou simplório, né? Da mesma forma que a gente olha um irmão e pensa, nossa, como que ele não consegue enxergar o que eu enxergo? Quem está num nível mais adiantado, mais aprimorado que a gente, poderia pensar a mesma forma, né? Poxa, como que ela não consegue ver o que eu estou vendo? Mas a gente não consegue mesmo, porque a gente não trilhou os mesmos caminhos ainda, a gente não fez a mesma jornada. Né? Muitas vezes a gente está numa parte inicial do caminho, enquanto outros já estão muito mais adiantados. A gente não vai mesmo conseguir ver, enxergar e sentir da mesma forma. Assim, a intolerância, ela pune, ela isola, ela exclui, porque alguém falou isso, acho que foi o André, né? A gente não quer ver, a gente não quer ouvir, a gente não quer nem ficar sabendo das coisas com as quais a gente não concorda. Então, a gente exclui, a gente isola, a gente coloca no esquecimento, se possível, mas essa intolerância, ela não constrói absolutamente nada, ela não agrega nada e nem transforma o que não é bom em algo melhor. E como diz o Emmanuel no texto, a gente precisa lembrar de tratar a ignorância com carinho medicamentoso, porque se a gente ficar golpeando por ferimento, a gente não vai conseguir nada além de transformar o que era uma coisa tratável num problema ou num mal incurável. E a gente não pode esquecer que cada um de nós, o Emmanuel fala isso no texto também, cada um de nós precisa do seu tempo para fazer a mudança acontecer. A semente precisa do tempo dela para germinar, a flor precisa do tempo dela para florescer. E a intolerância tem muito a ver com essa urgência, né, que a gente tem
de que as coisas se resolvam e aconteçam, se modifiquem e fiquem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. A gente não fica impaciente, a gente fica ansioso, querendo que tudo se resolva muito rápido, né? Que tudo fique do jeito que a gente quer, no menor prazo de tempo possível. Quando a gente vê, e a natureza tá cheia dessas situações, né? As coisas têm o tempo delas para acontecer. E a gente tem que aceitar. Elas não vão modificar porque eu quero. Elas vão modificar o tempo delas, porque elas querem, porque é o momento disso acontecer. E a exemplo de Jesus, né, que foi negado por Pedro e foi traído por Judas, e que não condenou as fraquezas deles, mas recomendou que eles dessem continuidade ao trabalho iniciado, a gente precisa aprender o caminho para o perdão, né? Porque é o perdão que espanta a sombra onde alguns dos nossos irmãos ainda transitam, ou nós, né? Aliás, o André falou isso muito bem no começo, quando ele disse, a gente fala muito em tolerância, mas, na verdade, de repente, eu que preciso ser tolerada. Então, a gente precisa encontrar o caminho para o perdão, porque o perdão é luz, e a luz espanta a escuridão, espanta a sombra de alguns irmãos que ainda transitam nessa sombra, entre os quais, né, de repente, estou eu. Então, assim, para que o bem prevaleça, é preciso que cada um de nós se esforce pessoalmente em ser tolerante e praticar o perdão. E para que a sombra, Emmanuel fala de sombra, né? Do perdoar e evitar a sombra, buscando a luz. Para que a sombra se dissipe, é preciso que haja a luz. E é só trazer a luz, você não precisa fazer mais nada. Você, na hora que a luz, né, que a luz se faz presente, a escuridão e a sombra desaparecem. Então, lá no começo do estudo desse livro, a gente viu num capítulo, brilha a vossa luz. Então, acho que é importante que cada um de nós, né, mais uma vez, vou trazer essa questão da luz, né, assim, que a gente deixe, que a gente faça brilhar a luz que a gente tem dentro da gente, reforçando a nossa paciência, a nossa tolerância, para que a gente possa ser, ainda que um pontinho minúsculo, mas um pontinho de luz, né? Dissipando a escuridão, dissipando a sombra, a intolerância, o preconceito, os pré-julgamentos, enfim, para que a gente possa usufruir de uma convivência mais feliz, mais saudável, mais harmoniosa, né? Então, brilha a nossa luz, né, gente? Com tolerância, o perdão, a paciência. E é isso, por enquanto. Vini. E Lili, gratidão. Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Então, vamos lá. Vamos fechar essa tolerância, ou abri-la, né? Abrir essa tolerância. Quando a gente tem aqui no texto, Emmanuel dizendo, assim, de tudo, coisas que chamam a nossa atenção. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. A gente pode entender e refletir o que Emmanuel está querendo dizer para nós, porque ele ainda fala assim, quando a nossa obrigação é nos adaptarmos, e mais, com dignidade. Então, aqui também entra aquela coisa do julgamento, da maledicência. Quando a gente está fazendo essas reflexões aqui, com base num texto, com base numa palavrinha que é uma virtude, sim, mas tem momentos que a gente não atua com a virtude da tolerância e se torna um intolerante de mão dupla. Emmanuel está querendo chamar a atenção para nós
Porque assim, a gente não pode exigir do outro a compreensão que ele ainda tem e que nós já temos essa compreensão. No sentido de exercitarmos a nossa tolerância, porque agora, nesse momento, nós estamos conversando sobre. E ele fala um pouquinho mais adiante também, aqui numa frase, ele diz: opor ódio ao ódio é operar a destruição. Ou seja, qual seria o contrário dentro do texto? O tolerante, ele vai atrair a tolerância. Ele vai se tornar uma pessoa receptiva, uma pessoa simpática, uma pessoa que tenha empatia. Então, é o contrário do ódio que o Emmanuel está querendo trazer para nós. Quando a gente já entendeu que a tolerância ela é uma virtude, e todos nós temos momentos tolerantes, sim, a gente precisa também enaltecer, no sentido de colocar em prática todas as nossas virtudes, porque nós somos virtuosos, temos imperfeições, temos qualidades, temos virtudes. Então, dito isso, a gente entende que a tolerância com relação ao outro é a capacidade de suportar um comportamento inadequado. Aí vem muito bem o que o André trouxe para nós com aquela questão da pergunta de Kardec. Será que eu devo chamar a atenção? Será que eu devo dizer? Será que eu devo espalhar? O que eu faço? É aquela história. Ali também eles dizem, né? O momento que se for para o bem de todos, chama a pessoa em particular, de preferência, conversa. Senão, o que vai acontecer? É assim, se vai fazer algo bom para a pessoa, no sentido de um comportamento sem julgamento, faça. Se não, silencia. Isso também é ser tolerante, em silenciar. Então, a tolerância, que é compreender as diferenças ou umas opiniões divergentes, ela também não pode ser comparada a uma submissão. Não é nesse sentido, que tudo aceita, que tudo sofre, ela é uma atitude, não é covardia, não é indiferença, não é isso, ela é uma virtude. Por mais que lá na frente, quando a gente fala das redes sociais, que é o que chama a atenção, que às vezes a gente é achovalhado, né, de críticas pelo nosso comportamento tolerante, mas e daí? O problema não é nosso, o problema é da pessoa que está se incomodando com a nossa tolerância. Por isso que é quando o Emmanuel fala, né, de se colocar no lugar do outro. Ela também, a tolerância, nós estamos caminhando em um aprendizado, porque nós também temos as nossas quedas. A gente não tem sangue de barata, que nem diz outro, né? Coitada da baratinha. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a gente também vai estar errando em algum momento. Mas a tolerância, ela caminha com a paciência e com a humildade. Então, quando a gente fala humildade, o contrário, o intolerante, ou até vamos nos incluir nossos momentos de intolerância. O que é um intolerante? Aquele que é por impulso, né? É intransigente, é riso, isso do modo geral, né, gente? Ele pode ser cruel, na crítica, na polêmica, na discórdia por qualquer momento, por qualquer motivo, do nada, né? Aquela pessoa, às vezes, assim, explosiva, tem N motivos por trás da pessoa ser explosiva, N motivos. Mas a gente está fazendo o quê? Uma reflexão dessa virtude, tolerância, e da imperfeição, intolerância. Então, a gente sabe, né? Também foi dito aqui, nós estamos em faixas evolutivas diferentes e de compreensões diferentes. Então, tem essas criaturas que são explosivas mesmo, com tudo. Ou, aliás, com nada, né? Com nada também está explodindo, está se desequilibrando, está reclamando. Por quê? Porque é falta de fazer o exercício. Então, quando a gente volta lá no Emmanuel, é o que a gente está refletindo aqui, quando nós temos um entendimento, a compreensão, o esforço, que a gente já não precisa contar mais até 10, conta até 1, 2, 3, já baixou a tolerância, no bom sentido, ou elevou a tolerância e baixou a intolerância. Então, isso significa, quando o André também falou da indulgência,
que o tolerante, ele vai aceitar, tudo tem um limite, né? Os outros como são, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades. Então, assim, vai tentar ajudar, vai tentar orientar, vai tentar amparar. Aí, mais uma vez, se não conseguir, silencia, não tem o que fazer. Porque tem momentos que nós não podemos fazer pelo outro o que o outro precisa fazer por ele mesmo. Aí, mais uma vez, André, porque quando os convidados estão na nossa salinha, a gente sempre pega os convidados, tá? Então, é muito bom ter convidado. Porque quando o André falou, comigo mesmo, comigo mesmo também, né, André? Com todos nós mesmos, consigo mesmo. Então, o que é o consigo mesmo? Sermos tolerantes com nós também. É ser mais disciplinado, é ser mais vigilante nas palavras, nas atitudes, para não ferir o outro, para não fazer sofrer a si mesmo, o sofrimento, aquela angústia, aquela culpa, aquele remorso. Já conversamos sobre tudo isso dentro do livro Pensamento e Vida. Dito isso, a gente pode entender que a tolerância sendo uma virtude e nós tentando, nos esforçando para praticar em todos os momentos que a gente ainda não consegue, ela nos garante o quê? Para nós mesmos e para o outro. Uma vida mais saudável, porque é o comportamento, é o relacionamento de modo geral, de todo um modo. Quando Emmanuel, ele traz para nós, que a Adeli também comentou, porque não tem que deixar de comentar, que está escrito aqui, o Cristo como modelo da tolerância ideal. Ele era, quer dizer, ele como sendo modelo é para nós tentarmos seguir que a tolerância dele é o ideal para nós, mas ele era total tolerância, né? Ele dá o exemplo, Emmanuel, da deserção de Pedro, da fraqueza de Judas. Então, quando a gente para pensar, vamos só o exemplo do Pedro. Judas, a gente sabe que Jesus já sabia e até anunciou. Mas com relação a Pedro, ele é uma personalidade também que é um exemplo para nós, né? Porque foi pastor de homens. Então, Pedro, quando Jesus fala, né? Pedro foi advertido carinhosamente por Jesus. Não foi na estupidez, foi carinhosamente, está lá em Mateus. Quando Jesus fala, esta noite, antes do galo cantar 3 vezes, me negarás. E Pedro fala, não, mestre, não, senhor, eu morrerei junto contigo e tal. E a gente sabe o que aconteceu. Qual foi, então, o comportamento de Jesus? A volta, a reviravolta desse comportamento de Pedro, a gente sabe, é quando depois que Jesus morreu, crucificado, ressurgiu aqueles 40 dias e foi conversando com todo mundo. E aquela passagem também, quando ele chega para Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro, tu me amas. Que é para o quê? É para aniquilar os 3 nãos de Pedro. E Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então, apacenta as minhas ovelhas. Está aí uma exemplificação na prática dessa tolerância ideal que Emmanuel fala para nós seguirmos através da exemplificação do Cristo. Então, quando a gente sabe que a vida de Jesus, ele foi o tempo todo no Evangelho aqueles convites permanentes a todas as virtudes, que é o que ele veio nos ensinar, com gestos, com as pessoas, com as palavras. E por isso, só para a gente arrematar, não podemos também, já que nós trouxemos Kardec, que faz parte, estamos comentando sempre, repito, toda semana, há 20 semanas, né? A nossa reflexão através da doutrina espírita, do espiritismo. Então, a gente lembrando Allan Kardec, ele sendo codificador da doutrina, Kardec ele tinha o lema trabalho, solidariedade e tolerância. No entanto, inclusive, isso está numa biografia dele lá, quem quiser consultar no livro Obras Póstumas, na Revista Espírita também, de maio de 1869. E, como estamos falando de Emmanuel, tem o livro Luz no Caminho, eu só pincelei uns trechinhos, quem quiser ler no todo. Emmanuel diz assim, o trabalho, solidariedade e tolerância.
O trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Então, trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriquecemos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Então, trabalhemos, então, construindo, solidarizemos-nos, beneficiando e toleremos-nos, amando sempre. Então, Kardec, como um discípulo do Cristo, vamos dizer assim, ele formulou essa tríade, né? Um objetivo de vida para ele, inclusive por conta da fundação da Sociedade Espírita de Estudos, lá em Paris. Então, assim, lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. E é o que o último parágrafo do capítulo de hoje aqui que a gente está lendo, Emmanuel ele coloca: tolerar é refletir o entendimento fraterno. Então é isso, meus amigos, é a tolerância e a fraternidade. Vinícius. Ei, Carmen, muito boas todas as considerações aqui. Voltando todo mundo para a telinha, isso aí. É um tema complexo, não é? Porque exige muito de nós nos dias de hoje, né? Como eu disse no início, é um período que a gente vive onde muitas vezes não se respeitam pensamentos, comportamentos, formas de pensar e desenvolver a tolerância, digamos assim. Não estou indo contra Emmanuel. Emmanuel coloca tolerância, porém não é conceito de superfície. A gente pode dizer que a tolerância ela é a base, né? A base para a gente desenvolver as virtudes da paciência, as virtudes do perdão, as virtudes da esperança, dentre tantas outras. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, apenas aqui uma orientação que o Cleiton Ribeiro, ele coloca aqui para a gente, que desde que meu pai partiu, eu não consigo mais morar na casa que nós moramos. Sinto que nunca morei aqui, ficou um grande vazio, a alegria se foi junto com meu pai, devo mudar daqui. Sugiro para o Cleiton, que está nos acompanhando, se inscrever aqui em nosso canal e também acompanhar o nosso próprio estudo da doutrina espírita, para que possa ter um entendimento maior acerca dessas situações que a gente vivencia. Aqui, principalmente na página de Didática Espírita, a gente eu e a Carmen, nós realizamos o estudo de O Livro dos Espíritos, desde a introdução até as conclusões. Então, nós orientamos que siga lá, né? Se inscreve no canal, acompanha todo esse estudo que nós realizamos, fora tantos outros, esse próprio Pensamento e Vida, Jesus e Atualidade, que também está no Didática Espírita, que aí com certeza vai dar um entendimento bem interessante acerca dessas situações que muitas vezes a gente vivencia. Então fica aí para o Cleiton o nosso convite, se inscreve lá no nosso canal para se inteirar um pouquinho melhor dos assuntos, ok? Agradecendo também ao Marco, CZ007, que diz aqui que vai se inscrever no nosso canal. Muito prazer, está chegando aqui agora. E a Patrícia, ela traz um comentário aqui interessante para a gente. Há que se ter muita humildade para tomar a atitude de tolerância. Como seria tão bom se tratarmos e ser tratados com tolerância. Iríamos aprender mais e, consequentemente, evoluir. André, o que você teria a dizer nesse caso acerca desse comentário? E eu junto até algo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Paciência, item 7, a mensagem de Espírito Amigo, onde ali ele comenta esse espírito, né, que tem a caridade que consiste na esmola dada aos pobres, mas tem uma que é mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Como que a gente pode, o que a gente pode orientar para as pessoas nesse sentido? Né? Porque muitas pessoas, às vezes, estão à nossa volta e parece que testam, né? Às vezes, a nossa tolerância, testam a nossa paciência, familiares, amigos, colegas de trabalho, e vem de encontro com o que a Patrícia coloca. Como seria tão bom se a gente soubesse tratar com tolerância, né? O que você teria a dizer? Que orientação a gente poderia passar para as pessoas quando a gente se defronta com essas situações que, às vezes, a gente está recebendo essas cutucadas na vida? A pergunta é boa, né? É uma questão que nos faz refletir muito, né? E trazendo aí o que foi falado sobre Jesus, que é o nosso modelo e guia, longe de mim ou de nós tentar entender a psicologia, né? E a personalidade de Jesus no todo, mas aquilo que foi possível para nós entender ou visualizar
durante toda a sua passagem pela Terra, pelos ensinamentos que tem deixado, inclusive pela participação, né, na codificação da doutrina espírita, a gente pode entender que Jesus tinha o entendimento total, né, ele como um homem integral, como diz Joana de Ângeles, de toda a natureza humana. Ele conhecia exatamente como nós nos comportaríamos em certas situações ou qual atitude tomaríamos se a gente fosse testado, ou se a gente fosse colocado à prova. E isso trazia, né, para nós, e voltando à questão do exemplo que ele deixou e que a gente precisa seguir, apesar de ser bastante difícil, mas que é o caminho, e se é o caminho, não tem como desviar ou tentar cortar caminho ou fazer atalho, se aventurar em processos de sofrimento, digamos assim. Então, quando a gente sabe que o caminho é esse, a gente começa a perceber que é preciso entender a jornada de cada um de nós. É preciso entender o processo em que cada um de nós passa. E Jesus, como entendia Pedro, entendia Judas, entendia todos os outros apóstolos, e nos entendia como todos, sabia que era perda de tempo, digamos assim, era um desperdício enorme de energia tentar, né, ou ficar triste, ou se desesperar com as nossas atitudes. E isso nos é revelado quando ele diz para nós que, quando ele no Calvário, né, na própria cruz, ele diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, muitas das vezes, nós fazemos as coisas sem saber o que estamos fazendo. Nós cometemos erros por ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento, né? É a falta de saber como proceder em certas circunstâncias. E como somos espíritos imperfeitos, a gente comete esse erro o tempo todo. É uma palavra ríspida aqui, é uma intolerância ali, é uma ofensa lá, e é uma falta de perdão, é uma falta de paciência, é uma falta de indulgência, que como se estivesse intrínseco no nosso, como o próprio Emmanuel diz aqui, que o espinho na rosa agarra no animal e a explosão no homem demonstra, né, e patenteia a posição em que ele se encontra no processo evolutivo. Isso significa o seguinte, que todos esses espinhos que nós temos uns com os outros, todas essas ignorâncias, né, digamos assim, no sentido de ser ríspido, de ser rude, toda essa rudeza que a gente transmite para com os outros, ela é reflexo do nosso baixo desenvolvimento moral. Então, quando a gente entende, quando a gente percebe isso, a gente começa a viver melhor, né? A gente começa a entender. Quando a gente percebe que muitas das vezes, né, e é muito importante essa reflexão, muitas das vezes a ofensa não é para mim. Eu também tenho que deixar de estar no centro de todas as ofensas possíveis, né? Tudo é para mim. Ele falou aquelas palavras lá para me ofender. Ele passou e falou um palavrão, e aquele palavrão é para mim. A gente tem que entender que muitas das vezes quem ofende, e o próprio Emmanuel fala aqui na passagem, o mal está com ele. Eu não posso transferir esse mal para mim. Se alguém me ofende de certa forma, ele que tem problema, ele que está doente. E eu tenho que, com toda a caridade possível, não é fácil, né? Digamos assim. Eu não estou falando que é facinho. Alguém pode estar pensando, é fácil. Não é fácil. A gente, com toda a caridade possível, elevar o pensamento, dizer, meu Deus, me ajuda a passar por isso e, de certa forma, acalma o irmão que se encontra tão perturbado, se encontra nesse processo tão triste de agressão. Então, é mais ou menos isso, é seguir o exemplo de Jesus, entender que todos estamos passando por um processo difícil e que nem muitas das vezes a ofensa não é para mim. O problema está com ele, né? O problema está com o ofensor, digamos assim.
Exato, muito bom. Você, Silvio, o que teria a dizer? Como coloca a Patrícia, seria tão bom, né? Se a gente se tratasse todos com essa tolerância. E como é que a gente poderia orientar as pessoas quando a gente se defronta com essas situações, pessoas à nossa volta, familiares, amigos, colegas de trabalho, trânsito, né? Vizinhos, pessoas que às vezes ali nos testam, nos provocam. Como lidar com essas situações? É bem difícil o nosso dia a dia, né? O André bem falou, tolerância não é fácil, até para a gente falar dela. Porque nós vivemos mergulhados no mundo de intolerância e nem percebemos quantas vezes nós estamos sendo intolerantes, né? E a gente precisa primeiro, nesses momentos de intolerância, nessas dificuldades, a gente se voltar um pouquinho só para nós no sentido de falar, não explode. Você está sendo intolerante, o outro está passando. Às vezes a gente é intolerante com alguém, a gente reclama no trânsito, isso é direto, né? No trânsito, num comércio, numa escola, numa fila, dentro de casa. E a gente não para pensar o que o outro está passando. Né? Nossa, aquela pessoa está me cortando, me fechando no trânsito, eu estou ali mal educado, isso e aquilo, né? Será que aquela pessoa não está correndo e está levando alguém, está lá no carro, eu nem percebi, para um hospital? Será que aquela pessoa está impaciente naquela fila, ela está correndo no horário de almoço dela para resolver um problema, e se ela chegar atrasada no serviço vai tomar uma advertência? Mas o que falta para a gente? Empatia. A gente se colocar no lugar do outro. A gente tem muita facilidade de pensar em simpatia. Ver uma situação, dá para a pessoa, dá aquele sorrisinho, tudo bem? Não, gente. Isso não é importante. O importante é a empatia, se põe no lugar. Quando você vê alguém que está reclamando do outro, nossa, e fez. Você já parou para se pôr no lugar dele? Você já pensou o que está acontecendo? Só volto de novo. Principalmente a gente fazer isso. Antes mesmo de eu chegar a falar, por exemplo, Vini, a pessoa fez isso porque ela não estava bem. Você já pensou nessa possibilidade? E eu pensar, por que será que a pessoa fez? E por que será que o Vini está tão intolerante? Será que eu vou dar uma bronca nele para não ser intolerante, ou na verdade ele está precisando da minha tolerância? Eu estou terceirizando o problema para o outro? Então, quando a gente vai conversar a respeito de ser tolerante, uma determinada situação, eu vejo uma necessidade da gente entender sobre duas faces. A pessoa está sendo intolerante, a pessoa em ela está sendo intolerante. Então, não adianta eu falar só, olha, você precisa se pôr no lugar do outro. Antes de eu falar, você precisa, e lá vai meu dedinho apontando de novo, né? Eu preciso me pôr no lugar daquela pessoa para quem eu vou, aspas, dar conselho. O que está acontecendo com ela? Eu estou enxergando esse mundo dela? E se eu vou explodir com ela, peraí, o que está acontecendo no meu mundo? Então, eu ter paciência, é a gente parar para pensar, mas ter, sobretudo, amorosidade. Isso é fundamental. E voltando naquilo, né? A gente vê o maior exemplo de tolerância, o Cristo. Toda a amorosidade, toda a tolerância ele teve em toda a sua jornada na Terra, e ele continua tendo com a gente. Isso nós temos certeza. Toda essa empatia, se põe no ar. Tá? Você não é o melhor do mundo. Até o André falou, a questão da pessoa está dizendo, foi para mim, foi para mim, ele falou palavrão, foi a mim, ele xingou. Não, gente. Eu estou me pondo numa situação de vaidade. Até a reclamação dele foi para mim, eu sou melhor de quem? Eu sou. Não é assim. Eu tenho que compreender. Ele tem um problema, como eu tenho os meus. Então, eu acho que a chave ali é empatia. Vini? Bom, Silvia, se colocar no lugar do outro. E você, Lili, o que teria a dizer nessa situação? Seria bom se todos nós nos tratássemos, né, com essa devida tolerância? E como que a gente pode orientar as pessoas nesse sentido quando a gente se defronta com tantas situações que às vezes nos testam, nos provocam? Olha, Vini, eu acho que essas
situações que nos testam e nos provocam, né? Elas são na medida das necessidades dos nossos aprendizados. A gente se sente muito incomodado com alguma coisa, porque essa alguma coisa é algo que você precisa aprender a lidar, né? Você precisa aprender a administrar. Então, a gente acaba se impacientando, sendo intolerante com essas coisas. Eu acho que, assim, a gente... vou repetir o que o André falou, nada do que eu estou falando é fácil, né? Não estou dizendo que eu faço, nem que é fácil fazer, nem nada disso. A gente está fazendo uma reflexão, e assim, tudo é oportunidade. As coisas vão acontecer, elas vão incomodar. No mundo ideal, todos nós nos toleraríamos mutuamente, todo mundo seria generoso, todo mundo seria fraterno, todo mundo seria respeitoso. Mas a gente não vive no mundo ideal, muito pelo contrário. Então, essas vivências difíceis, essas situações difíceis pelas quais a gente passa, que a gente enfrenta, eu acho que elas são oportunidades de aprendizado. E aí não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Como que você reage ao que está acontecendo? Você está se irritando, você está na intemperança, ou você está parando para observar, né, o que aquilo está despertando em você, e parando para analisar como que você pode modificar, não o que acontece, porque você não está na sua mão modificar o que acontece, mas está na sua mão modificar como você se sente em relação ao que acontece. Então, eu acho que o caminho é por aí, é se conhecer, é ver o que realmente, como que realmente você recebe essas circunstâncias que são conflituosas para você, para que você possa aprender com elas a elaborar aí as suas crises e, assim, modificar o seu sentimento, o seu pensamento em relação ao que aconteceu, porque o que aconteceu, aconteceu, você não consegue mudar. Eu acho também que a gente precisa saber que a gente não sabe tudo, né? E que as pessoas, elas também têm muito que ensinar para a gente. As pessoas mais simples, elas têm muita coisa para ensinar para a gente. Então, a gente tem que aprender a ter um pouco que seja de humildade para reconhecer que no outro existe também muita sabedoria, existe também muito amor, existe também muita generosidade, que aquela pessoa que parece tão simples, tão simplória, ela pode ensinar para você 1 milhão de coisas novas e boas, e você tem que estar aberto, você tem que estar receptivo. E ainda tem uma outra coisa que eu acho que é importante também, né? Do que a gente tem medo quando a gente não se abre para o que o outro tem para dizer, para ensinar, para o que o outro pensa. A gente tem medo de reconhecer que a gente está equivocado? É isso? É por isso que a gente contesta tanto, que a gente combate tanto o que o outro pensa, o que o outro acha, porque eu não tenho argumentos, então o que eu posso fazer é combater, eu não tenho argumentos para discutir, para conversar, então eu rebato, porque é o que me resta, né? Eu não tenho outra coisa que eu possa fazer, na verdade eu tenho medo, né? Então, assim, suposições. E, assim, só para concluir, né? A gente vive numa sociedade em que ser tolerante ou ser empático, como a Silvia disse, né? Entender o momento que o outro está passando, porque essa questão do trânsito é muito emblemática, né? A pessoa passa por você feito um louco, você logo imagina que aquela pessoa é só um louco, mas de repente não é só um louco, de repente é alguém que está indo acudir uma pessoa que não está se sentindo bem ou que está precisando de ajuda, mas a gente julga. A primeira coisa que a gente faz é julgar. E aí a gente, não satisfeito em julgar, a gente condena.
né? Então, assim, além da questão da empatia, eu acho que tem uma outra questão que a gente, na sociedade, em geral, acha que a pessoa que é tolerante é banana. As pessoas confundem ser tolerante com ser banana. Banana, assim, de ser bobo, de ser mole, né? De não se colocar, de não se posicionar. Quando, na verdade, tem nada uma coisa a ver com a outra. Você pode ser tolerante, ainda que você não concorde com o posicionamento do outro, mas você respeita o posicionamento do outro. Você não precisa entrar no embate, num conflito ou numa guerra com o outro, porque os pensamentos são divergentes, porque os pensamentos são diferentes, porque os interesses são diferentes, né? A gente precisa respeitar que o outro, ainda que eu não concorde, o outro tem o direito de pensar como ele pensa. E a gente pode, claro, a gente vai conversar, a gente vai discutir, a gente vai alargando os horizontes, de repente eu convenço ele, ou ele me convence, não sei, não importa, né? Mas, assim, tolerar, gente, não é ser banana, né? Muitas vezes, tolerar é um ato, não, muitas vezes não, sempre, né? É um ato de generosidade, é um ato de caridade. E até, assim, sou bem sincera, nem gosto muito dessa palavra, né? Porque quando a gente pensa em tolerar, parece que o outro está errado e a gente está certo, né? Então, assim, não sou muito fã dessa palavra, não. Mas, enfim, ok, a palavra que a gente está falando aqui hoje, né? O tema é tolerância. Então, assim, não é porque a gente é banana, é porque a gente respeita o posicionamento do outro. E respeito é base, é pilar, é fundamento de qualquer relação de convivência. Se não tem respeito, então não tem mais nada. E é isso, falei pra caramba. Ok, Lili, a gente está com tolerância, fica tranquilo. Ai, obrigada. Brincadeira. Obrigada. Valeu. Brincadeira. E você, Carmen, o que teria a dizer nessa situação? Seria bom se a gente se tratasse todos com a tolerância, né? E como que a gente pode orientar as pessoas nesse sentido quando a gente se defronta com situações, com pessoas à nossa volta que às vezes nos testam, nos provocam? Cada um. Então, assim, é tudo dentro das nossas forças. Uma coisa também que a gente repara, a Liliana chegou a comentar algo parecido, assim, nós somos pessoas reativas. A gente reage por impulso, aí para pensar e se arrepende que não devia de ter feito. É o contrário. O que a gente precisa fazer? Parar para pensar e assim reagir. Tomar uma atitude. Então, aí começa o exercício da tolerância. A gente está falando aqui no momento de teoria, mas as teorias, quando a gente está concentrado, ouvindo com atenção, tem coisas que a gente absorve, tem coisas que a gente deleta. Então, principalmente quando nós estudamos o Evangelho, até mesmo aqui, né? Ok, a gente está batendo um papo, está tranquilo, harmonioso, mas no dia a dia, na hora da gente ter que tomar uma atitude, na hora de exercitar, é que a gente vai ver qual será a nossa reação. Então, com relação ao que a Patrícia está trazendo para nós, dentro da teoria, e é um exercício que a gente vai guardar no nosso pensamento, precisaríamos o quê? Assim, primeiro, uma resistência emocional, né? De não ser explosivo, de já não sair atirando pedra. Jesus já ensinou para nós não atirar pedra. Precisamos ser capazes, tentar nos esforçar de quê? De suportar, buscar aquela força interior. A gente já conversou sobre vontade, aqui mesmo dentro do livro. Procurar o quê? Não se abalar com os fatos, não se alterar pela contrariedade, não entrar em atrito. Olha quanta coisa na teoria. Não entrar em atrito. E o mais importante também, com relação de sermos reativos com a nossa reação. Qual é a primeira? Tentar estar pronto para o diálogo. Mas outro não me escuta, né?
Silencia para ver se ele vai olhar para você e vai falar, ué, tá falando nada. Silencia. Odiar. Aí você fala assim, agora eu posso falar? Não, então tá, tchau. Aí a pessoa, o diálogo. Então são casos e casos, a gente está só ilustrando momentos, né? É o diálogo, é ouvir o lado do outro. Se precisar fazer concessões em favor de uma reconciliação, de uma paz, né? Tentar amenizar o problema que estiver acontecendo, a intolerância, mesmo que não seja o nosso ponto de vista. Por quê? Porque a primeira reação da tolerância é exatamente isso. É o diálogo, é se acalmar, é tentar ouvir, é tentar suportar, ter uma resistência emocional para o bem de todos. Para o bem de todos que estiverem envolvidos, de quem quer que seja, porque a gente está falando o quê? De uma reação, de uma intolerância. Então, como tomar essa atitude, né? Que nem a Patrícia fala. Como seria bom? Patrícia, como seria bom? Então, quando a gente fala, ok, então vamos começar por nós. Antes de reagir, para pensar. Vamos buscar força interior, aquela vontade, o silêncio, o diálogo, amenizar, né? Até vibratoriamente, amenizar, olhar o outro. Porque quando você, não de encarar, né? Não de deboche, não de encarar, olhar o outro amorosamente, independente de que seja, porque não tem a maior força fluídica quando você envolve, mesmo em pensamento, amorosamente o outro. Porque o bem vencendo o mal. Então, a única coisa na teoria que a gente pode tentar ajudar seria isso, né? É não reagir por impulso. Parar, pensar e aí sim tomar uma atitude. Vinícius. Muito bom. Eu sei que a gente já está chegando perto do nosso horário, mas eu gostaria de fazer mais uma reflexão para a gente não perder a oportunidade, e até para dar uma pequena aprofundada no tema. O Espírito Joana de Ângeles, lá na obra Diretrizes para o Êxito, psicografado pelo Divaldo, ela comenta sobre as pessoas que muitas vezes se irritam, né? As pessoas encolerizadas, pessoas raivosas, que naturalmente estão ali dando vazão à sua intolerância, né? E a Joana, ela pontua que essa pessoa de difícil convivência é sempre orgulhosa, acreditando possuir os meios próprios para impor a sua vontade, até o momento que defronta outros do mesmo, ou pior que late, com os quais entra em luta infeliz, num campeonato injustificável de insensatez. Embora essa aparência ríspida e agressiva oculta demasiadas aflições internas que teme sejam descobertas, o que a humilharia, levando à situação deplorável. Então, André, quando a gente se defronta com uma pessoa que ela é extremamente intolerante, que ela está ali atacando, que ela está sendo agressiva, a gente também pode enxergar essa pessoa, de uma certa forma, como alguém, como diz Joana, que oculta aflições muito internas, e que às vezes essa própria reação dela a gente poderia enxergar até mesmo como um pedido de socorro, não é? De alguém que está naquela necessidade da agressividade, da alteração de voz, da verbalização, muitas vezes grosseira. A gente muitas vezes quer contra-atacar, né? Ou quer, né, revidar alguma coisa, quando a gente poderia pensar, poxa, será que isso não é um pedido de socorro? Que a pessoa está com uma aflição tão grande por dentro, ela está ocultando, ela não quer expor, mas talvez fosse o nosso momento de ajudar. Não seria, André? Sem dúvida, não há dúvida alguma de que as pessoas que estão desequilibradas, né, elas estão escondendo alguma chaga moral na sua psique, digamos assim. Não há dúvida nenhuma de que ninguém em sã consciência ou alguém são por completo é agressivo, é desrespeitoso. Quando a gente tem qualquer atitude que está em desalinho, né, com a harmonia, fatalmente surge de dentro do seu coração esse desequilíbrio. É importante socorrer, sem dúvida também, mas é importante proteger-se.
nós temos que saber os nossos limites, até onde a gente pode ou não adentrar nesse socorro. Porque muitas das vezes, ao afogar-se, o afogado pode também levar o socorrista, né? Então é preciso proteger-se. Quem cita bastante essa atitude é o Haroldo Dias, que ele fala no avião, em caso de despressurização, cairão máscaras. Coloque a sua primeiro, antes de colocar no seu companheiro ou tentar ajudar alguém. Então, é preciso estar muito certo, né? Ou com bastante conhecimento, que seja até teórico, como fala a Carmen, mas é preciso estar muito seguro para socorrer uma pessoa dessa. Em caso de não poder ajudar, de não ter forças o suficientes para ajudar esse irmão que se encontra em processo difícil de doença interior, indique-lhe algum lugar para ir ou simplesmente eleve uma prece, retire-se e faça prece. Não podemos preconizar que ninguém se coloque em posição de perigo para que possa ajudar alguém que esteja totalmente doente. Falo isso por causa de agressões domésticas, onde um dos parceiros estejam totalmente desequilibrados e precisa de ajuda externa. Muitas das vezes a ajuda interna não é suficiente. Então, sim, a resposta é: quem é agressivo, quem é desequilibrado, tem uma doença, esconde um processo interno, psicológico, seja ele ou moral, e é preciso ter muito cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente não tem o poder de resolver ou de ajudá-lo, é preciso que tenha uma ajuda externa. Com certeza. E você, Silvia, o que teria a dizer nessa situação? A gente entendendo, conforme pontua a Joana de Ângeles, que às vezes essas pessoas ocultam, né, muitos conflitos, muitas vezes essas pessoas elas estão ali pedindo ajuda, né, dentro da sua agressividade ou da sua alteração, intolerância, elas muitas vezes estão com problemas muito sérios por dentro, né? Vini, com certeza. E quando você começou a formular esse questionamento para o André, veio na minha mente na hora essa questão com crianças ou pessoas de muita idade e se tornam agressivos, e tem aquele comportamento que a gente fala é a criança birrenta, a criança agressiva e não dá para entender, e a gente não tem aquele olhar de vamos procurar a raiz disso. Será que essa criança não está, por exemplo, sofrendo um processo de agressão na escola? Será que essa criança não está doente, não sabe expressar uma dor? Será que esse idoso não está doente, precisa de atenção, está se vendo num processo de finalização de vida e se torna agressivo, revoltado com isso? E a gente muitas vezes não entende. Não entende? E por trás dessa agressividade é realmente esse pedido de socorro. Né? É uma questão que a gente vê bastante em jovens, infelizmente, é o jovem e se mutila, e se corta. Né? Por que ele faz isso? Não é para aparecer, não é por ele agredir os pais, não é por nada disso, ele está pedindo socorro. Ele não consegue verbalizar o socorro. Então, ele vai através dessa mutilação. Eu vi uma vez de um jovem, dói menos cortar do que aguentar as coisas que eu escuto em casa. E a gente não percebe. A gente não tolera atitude. Onde já se viu o jovem fazer isso? Onde já se viu o adolescente ele sair de casa? E ele está sofrendo? E está passando nesse espírito? E essa pessoa está arreando? É muito fácil para a gente falar o comportamento está errado, julgar, mas a gente não sabe o que vem por aí. Então é preciso esse olhar de empatia, esse olhar um olhar caridoso, né? E não essa pessoa em sofrimento é o nosso irmão. É o nosso irmão, às vezes está pedindo socorro para a gente, confiando, e é o nosso irmão. E a gente vai entender. Então é necessário bastante atenção com isso. Vini? E você, Lili, o que teria a dizer? Quando a gente muitas vezes se depara com pessoas que estão lhe extravasando a sua intolerância, a gente pode enxergar muitas vezes que é alguém que está com
ocultando, né, como diz Joana, muitas aflições internas, talvez um pedido de socorro onde nós poderíamos ajudar, não é? Eu não tenho dúvida de que esse comportamento, assim, está sinalizando que existe um conflito muito grande dentro dela, né? Eu não sei, a gente não sabe qual é, talvez nem ela própria saiba, mas de qualquer forma, são sinais evidentes de que alguma coisa ali está em desarmonia, está em desequilíbrio, e é claro que essa pessoa precisa de ajuda, né? Não sei que tipo de ajuda, acho muito oportuno o comentário que o André fez a respeito de a gente se preservar, porque nem sempre a gente está em condições de prestar a ajuda que a pessoa precisa, e muitas vezes a gente pode sim se colocar numa situação bastante delicada, então é um cuidado que a gente precisa ter com a gente mesmo, mas essa pessoa precisa de ajuda sim, ela talvez não se dê conta, talvez seja inconsciente, mas ela está sinalizando que tem alguma coisa que vai muito mal. E assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente não sabe como fazer, né? Mas num momento de confronto, de conflito, o silêncio e uma prece podem ser as armas mais efetivas para a gente vencer aquele momento, não é? Às vezes bater de frente ou a gente se irritar pode ser a pior das soluções. Então, eu acho que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Silencia, aquele momento é de conflito, aquele momento está difícil, a gente para, a gente silencia, a gente faz uma prece, e no momento em que, na hora em que aquela circunstância se acalmar, então a gente senta e conversa. Eu vou, assim, só ilustrar rapidamente, convivi com uma pessoa que era bastante difícil, e todos rezavam por ele, porque todos entendiam que ali existia um problema muito maior que merecia que a gente pedisse, orasse por aquela pessoa, né? E algumas pessoas diziam assim, nossa, mas não adianta a prece, não adianta a gente rezar. Eu falo, não, adianta. Se não adiantasse, ia ser pior, né? Assim, por mais que pareça que não adianta, adianta sim. Se a gente não fizer isso, pode ser pior. Então, silêncio, a prece, vamos deixar passar aquele momento de conflito, aquele momento mais difícil, e aí depois a gente pode pensar em ajudar de uma forma mais efetiva, né? Exato. Eu ia até salientar justamente isso, né? Quando a gente fala sobre situações delicadas, às vezes a gente não tem realmente como ajudar diretamente aquela pessoa, mas é o que ele pontuou muito bem, a questão da prece, da vibração, o silêncio, conforme também a Carmen já havia mencionado, né, que a própria irmã Rosália, Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o silêncio também é uma caridade. Então, nesse momento, a gente não pode ajudar, mas o nosso silenciar, a nossa prece, se a gente tem fé, pode causar um efeito muito grande. E você, Carmen, o que teria a dizer a esse respeito quando a gente está diante de pessoas que estão ali colocando a sua intolerância, agressividade, a gente pode enxergar como pessoas com sofrimentos ocultos. E às vezes isso é um pedido de socorro, não é? Dependendo do comportamento, quando a gente está no comportamento, num desequilíbrio, às vezes é o que eu falei, é a reação, nós somos reativos, é o modo como a pessoa está reagindo. Quando nós não somos da área, um exemplo, da saúde naquele momento, qual é a ferramenta que a gente tem? Então, já é o que foi dito, uma oração, mas às vezes aquela oração, a gente não está nem em condições de fazer aquela oração. O que precisa ser feito? É ajuda, buscar ajuda para o momento. Por quê? Porque às vezes esse momento de intolerância, esse momento de um desequilíbrio de uma pessoa que esteja conosco, talvez nós somos o gatilho da irritação daquela pessoa. Nós somos o gatilho daquela pessoa ter aquela reação de intolerância para conosco. Então, vai entrar naquela coisa. Em vez da gente ajudar, a gente vai piorar. Então, assim, é sempre uma ajuda
profissional da forma que for preciso. A gente precisa, não consegue, às vezes, fazer as coisas sozinhos. O André já comentou. Então, nós precisamos pedir socorro para socorrer a pessoa. É nesse sentido. Não adianta o enfrentamento, não adianta o embate. Às vezes precisa de força, a gente não sabe a situação. Então, quando nós estamos generalizando, em um momento de um desequilíbrio, é preciso pedir socorro extras. É pedir socorro para vir terceiros ajudar aquela situação. Lembrando que, às vezes, não vamos dar conta, porque o momento, o que reagiu ao desequilíbrio foi a nossa própria pessoa. Então, tem várias situações, vários enfoques. Por exemplo, não é a minha área, é isso que eu estou falando, tem pessoas que é da área, não é a minha. Então, eu, numa situação, irei pedir socorro para me socorrer, para juntos socorrer. É nesse sentido, porque jamais o embate, jamais a briga, jamais a agressão, jamais o palavreado, não é isso, porque às vezes a pessoa está transtornada e ela não está conseguindo nem nos ouvir. Então, nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando. Então, são situações de que só o momento é que vai nos dizer qual será também a nossa reação para poder resolver a situação. Vinícius. Perfeito. E a gente está chegando ao fim do nosso estudo. Teria muita coisa ainda mais para abordar, mas a gente não tem mais tempo, né? Porque o tema ele é bastante interessante, né? Faz parte da nossa vivência. Mas a gente precisa encerrar por hoje com a nossa mais profunda gratidão por todos os meus companheiros de tela hoje, por todos aqueles que nos assistiram aqui, que mandaram sua mensagem no chat, por aqueles que mandaram seus comentários, por aqueles que irão nos assistir após o término da live. Lembrando que essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão através da nossa Casa Espírita de Santos, o CEL, c.e.u.companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Fraternidade e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador das lições do Cristo, da mensagem da doutrina, e para também receber toda a programação diária desses canais amigos parceiros. Gratidão aos meus companheiros de tela. André, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa live de hoje. Fique à vontade para os seus comentários finais. É sempre um prazer, eu agradeço a todos mais uma vez, Carmen, Lili, a Silvia, você, Vinícius, pelo convite. Estamos sempre aí, a hora que precisar escutar uma boa conversa, pode me chamar. Estamos aí para falar sobre a doutrina, sobre tudo isso que Cristo nos deixou através de Emmanuel ou qualquer outro espírito de luz que venha nos trazer uma mensagem. Obrigado a todos que participaram no chat, que vão assistir. Muito obrigado pela tolerância e paciência conosco, né? Isso aí também é uma caridade. Com certeza. Com certeza. Então, posso fazer a prece? Deixa eu só finalizar aqui com os agradecimentos. Eu já passo novamente a palavra para você. Silvia, gratidão mais uma vez pela sua participação de sempre. Eu agradeço, Vini, agradeço a você, ao André, né, essa participação tão boa, uma conversa tão gostosa e, eu vou repetir, né? Está longe, mas está tão perto de nós, isso é muito bom. Agradeço a Lili, a Armin, as pessoas que estão aí do outro lado da telinha e vai nos ouvir, né? E tem uma semana de muita paz para todos, né? E vou plagiar o André, agradecer a tolerância de nos ouvir. Com certeza. Gratidão, Lili, pela participação de sempre. Eu que agradeço, Vini. Especialmente ao André. Hoje a gente fez uma reunião intercontinental, internacional, chiquérrima, né? Muito obrigada, André, por estar de novo aqui com a gente. É um prazer receber você, ter a sua companhia. Silvia, Carmen, meninas,
Muito obrigada pela companhia também, para o pessoal do lado de lá da telinha, que participou do chat, que esteve junto com a gente. Muita gratidão, né? Eles são a razão disso daqui está acontecendo, e é muito gratificante a gente ter a companhia e a participação de vocês. Então, que nós tenhamos todos uma ótima semana e que essas reflexões de hoje permaneçam, né, nos nossos pensamentos, para que a gente possa ir treinando, né? Treinando a nossa tolerância, né? Porque tudo é hábito. A gente já estudou hábito aqui também, né? Tudo é hábito. A gente, no começo, é mais difícil, mas devagarzinho a gente vai conseguir. Então é isso, gente. Beijo meu, super obrigada. Gratidão, Carmen, pela participação de sempre. Gratidão. A André, volte sempre, já é convidada. As meninas Silvia e Lilita semana que vem. E para os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir com a questão da tolerância, né? É um exercício. Tolerância nas diferenças pessoais, ela vai combater o preconceito e vai facilitar a convivência. A tolerância religiosa, ela vai evitar o fanatismo e vai evitar perseguições injustificadas. A tolerância no ambiente do trabalho, ela vai contribuir para o progresso e para o aprimoramento do próprio trabalho. E a tolerância no lar vai promover um ambiente fraternal, pacífico, fortalecendo os laços familiares. Então, esse é um exercício para nós e para todos, que nem Kardec nos ensinou, a solidariedade e a fraternidade. Uma semana abençoada para todos. Vinícius. É isso aí, gratidão. André, a palavra é sua para esse encerramento. Vamos aproveitar esse ambiente maravilhoso, né? Essa energia que nos envolve nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer primeiramente pela oportunidade, por tudo isso que nos rodeia nesse momento, que está à nossa volta. Obrigado por esse corpo, que é ferramenta de progresso e de evolução. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pela minha casa. Muito obrigado pelas pessoas que estão à minha volta. Obrigado por todas as dificuldades que tenho passado, Senhor, que tem sido um grande ensinamento, um aprendizado a cada dia. Sabemos, Senhor, que estamos aqui com o intuito de evoluir, progredir, de nos melhorar, de caminharmos, Senhor, no sentido da luz, para que possamos nos iluminar e fazer com que a nossa luz brilhe também. Para que possamos ser, de certa forma, guias, Senhor, de outros que nos seguirão. Sabemos também, Senhor, das nossas responsabilidades que temos para com o progresso nosso e de quem está à nossa volta. Obrigado, Senhor, por essa vida, por esta encarnação. Obrigado por essa oportunidade na romagem terrena. Obrigado também, Senhor, e agradecemos de todo o coração a todos os benfeitores espirituais que estão à nossa volta nesse momento, onde quer que estejamos, trabalhando naquilo que precisamos, nosso entendimento, nosso melhoramento moral, ou até, Senhor, naquela dor física que tem demorado para passar, que tem se instalado com tanta assiduidade, que tem nos feito sofrer e muitas das vezes nos revoltar. Que possamos, dentro do nosso merecimento, receber a cura, onde quer que estejamos. Que também, Senhor, nossos queridos amigos e parentes que passam por dificuldades, também possam receber um pouco dessa energia que ora nos beneficia. Que possa, Senhor, fazer parte desse ciclo mental de amor, de paz e tolerância. Que possamos, de nós, espargir todos os bálsamos que são possíveis e necessários para a melhoria de outrem. Senhor Jesus, pedimos que fique conosco essa semana, agora e sempre, sempre no nosso lar e sempre no nosso coração. É sempre bem-vindo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Então é isso, meus queridos. Aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz do Mestre Jesus. Uma excelente noite, um beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.